Jeremias, capítulo de número 18, e estamos caminhando bem por isso. Nossa mente tem andado assim, cada vez mais esclarecida diante de algumas coisas, e é importante a gente meditar na palavra, e a gente vai fazendo comparações com as coisas atuais. Então, eu, como de costume, vou fazer leitura no livro de Jeremias, capítulo 18, mas eu vou usar a NTHL, que é a nova tradução na linguagem dos dias de hoje. Tá? Verso 1. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. Portanto, eu, o Senhor, digo: perguntem a todas as nações se, por acaso, já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de haver neve nas altas rochas dos montes Líbanos? Por acaso secam as suas águas frias que correm montanha abaixo? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deviam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que estão marcados. Eles fizeram desta terra uma coisa horrorosa, que será desprezada para sempre. Todos os que passarem ficarão espantados e balançarão a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos, como o pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não os ajudarei quando a desgraça chegar. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Então eu orei assim: ó Senhor Deus, ouve-me e escuta o que os meus inimigos estão dizendo contra mim. Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que eu caia nele. Lembra que fui falar contigo em favor deles, pedindo que não fizesses nada contra eles enquanto estavas irado. Mas agora, ó Deus, deixa que os filhos deles morram de fome, ou que sejam mortos na guerra, que as mulheres percam seus maridos e filhos, que os homens morram de doenças e que os moços sejam mortos na guerra. Manda que uma quadrilha ataque de surpresa as suas casas
e que eles gritem de medo, pois cavaram um buraco para eu cair nele e armaram armadilhas para me pegar. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que eles fizeram para me matar. Não perdoes a maldade deles, não apagues o seu pecado. Joga-os no chão, derrotados. Trata-os assim, enquanto estás irado. Bom, a humanidade de Jeremias aqui, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu leio um pouco os comentários de alguns teólogos, né? Eu acho muito cruel, Fernanda, a gente criticar Jeremias. Não sei se os irmãos concordam, é um ponto de vista. Criticar Jeremias e dizer, aqui ele estava bravo, um profeta não poderia falar assim, um sacerdote não poderia falar assim. Era você? Era você? Lembre-se que aqui nesse texto, por exemplo, o povo está dizendo que vai inventar uma mentira contra ele, para que ele seja colocado em descrédito e, consequentemente, levá-lo à morte pela lei de Moisés. Então, quando a gente escuta falar alguns comentários do tipo, poxa, mas ele falou isso, é a humanidade do ser humano. A gente não pode aqui lembrar que esse homem sofreu. Quer ver alguns homens que sofreram? Né? Quem já leu o livro de Oséias aqui, levante suas mãos. Fácil? Fácil? É nada. É nada. Diz a tradição judaica que o profeta Isaías foi serrado ao meio com uma serra de madeira, porque o povo quis isso. Então a gente vai encontrar, como nesse texto que nós vemos aqui no final, um ser humano que continua temente a Deus, que continua crendo no Senhor, mas que está triste, abalado. E você se lembra aqui, alguns capítulos atrás, eu não lembro, quando ele fala umas coisas para Deus e Deus ainda fala para você, eu só vou voltar a falar com você quando você se converter. Você fala, meu Deus do céu. Pois é, Deus compreende naquele momento que Jeremias está aborrecido, porque não foi fácil o ministério dele. Mas nós veremos lá na frente, novamente, como eu já dei uma pincelada aqui há outros dias, que quando teve a invasão, foi ele, a palavra do rei, sobre poupar a vida dele. O que nós temos nesse capítulo 18? Nós continuamos com uma palavra profética, nós continuamos com o mesmo Deus, que está dizendo para o mesmo povo. Povo ímpio? Não. Em tese, são da aliança, mas se comportam como ímpios. Já adoram, praticam, estão aliançados com as coisas da terra. E eles já estão também envolvidos com as obras do paganismo. E esse povo ainda se coloca como povo de Deus. Então nós vemos um Senhor falando através do seu profeta, mandando repreensão. E em todo tempo nós vamos encontrar Deus concedendo oportunidades. Até o presente momento, a igreja que está aqui me acompanhando, tem percebido desde o capítulo 1 ao 18 que Deus sempre tem dado oportunidade? Sempre. Porque ele poderia levantar os babilônicos assim, ó. Mas ele tem dado a chance. Mas o coração das pessoas estava totalmente longe de Deus. O que nós temos então no capítulo 18? Nós temos aqui uma parábola do oleiro, nós vamos comentar sobre ela. Nós temos também, na segunda parte desse capítulo, nós vemos do verso 19 em diante, quando o oleiro quebra o jarro, e as advertências que se seguem das perseguições que viriam também a Jeremias. Primeiro, quando você olha no verso 2, o Senhor diz assim: desce à casa do oleiro. O templo estava no local elevado. Lembre-se que nós estamos falando de Jerusalém.
Esse local onde era a olaria era mais baixo do que o nível do templo, no campo geográfico. Possivelmente, talvez fosse no Vale de Inom, aonde aquela terra, aquelas condições. Possivelmente, não estou afirmando. E essa expressão do Senhor, quando fala com ele, desce para lá, Deus está dizendo para ele como profeta. Agora, perceba que Jeremias está onde? Ele está no templo. Ele está falando com Deus, ele está consultando o Senhor. E Deus fala com ele também no templo. Aí Deus fala para ele, quero te dar uma palavra. Perceba que existem coisas que a gente não vai conseguir compreender. Primeiro, Deus poderia falar com Jeremias o que ele quisesse, do jeito que quisesse ali, sim. Mas ele queria demonstrar para Jeremias, numa forma visivelmente humana, que demonstrasse também para a nação o que ele poderia fazer. E quando Jeremias, no verso 3, desce para a questão da casa do oleiro, ele tem a seguinte visão. Lá está o oleiro, eram duas rodas, a roda menor fazendo esse movimento aqui com os pés, rodando, e a roda menor em cima fazendo isso, e ele com as mãos, ele ia pegando barro, material, e ia moldando. E aí ele percebe, olha que coisa interessante, ele nessa visão, ele está lá e ficou em pé observando, verso 3 e 4, vê que quando ele está observando, ele nota que de repente um caiu e se quebrou. Mas ele está fazendo, porque ele é o oleiro. Então é ele que está trazendo, entre aspas, vida àquele objeto. É ele que está dando forma àquele objeto. Ele está visualizando um artífice, um artesão. E Deus está querendo mostrar algo muito forte para ele, que ele já sabia, mas Deus queria que ele também mostrasse dessa maneira para o povo, falasse dessa maneira. Enquanto ele está tendo essa visão, ele tem a seguinte observação, então, que o vaso que estava na mão caiu, quebrou-se, e o oleiro pega de novo, amassa e faz daquele vaso, daquele barro que se quebrou, ele faz um outro vaso. O que Deus estava mostrando para ele? Deus está dizendo para ele que o mesmo tratamento que o oleiro dava para aquela condição no verso 5, para o barro, o oleiro, o artesão, na forma de artífice, tinha autoridade, ele tinha competência, estou dando adjetivos para a gente compreender, poder como artífice, para pegar o que se quebrou, que estragou, e transformar numa coisa perfeita. Amém até aí? É isso que Jeremias está ali. Quando ele, por ordem de Deus, ele vai até lá e vê aquela cena, Deus então fala com ele, quando ele está vendo aquilo. Deus diz para ele, Deus demonstra para ele, que assim como o homem, que também veio do barro, ele, o Senhor, tem esta autoridade, tem esse poder, para fazer uma obra nova, para transformar aquilo que está quebrado. E graças a Deus por isso, diga glória a Deus por isso, irmão. Aquilo que não está bom, Ele pode mudar, Ele pode transformar. Lembrando que o povo estava representado naquele emblema como o jarro. E Deus está representado aqui nesta visão física de Jeremias como artífice.
Deus então está dizendo para ele que, segundo a sua vontade, a vontade de Deus, ele pode a qualquer hora dizer às nações: afundem, ou fundar, construir. É ele que fala, o Senhor que fala, porque ele é poderoso. A gente se preocupa, sim. A gente fica nervoso, sim. Mas desde o momento em que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, a partir do momento que nós andamos com o Senhor, confiamos nele, nós não somos decepcionados e desamparados pelo Senhor. Não somos. O que Deus estava demonstrando nesta visão física para Jeremias, que é o que ele está vendo, Deus está dizendo para ele que ele tem o poder de fazer daquela nação que está quebrada moralmente, quebrada espiritualmente, e é exatamente isso que Deus vai fazer, porque as chances e as oportunidades foram concedidas. Deus vai levar esse povo para o cativeiro. Não vão ser todos que vão para o cativeiro, porque vão morrer pessoas. Vão ser casas invadidas, plantações derrubadas. Serão 70 anos de exílio. Não é 7 dias. Essa disciplina de Deus vai durar 70 anos. Vai morrer gente, vai ser gente presa, vai ter rei preso, vai ter falso sacerdote preso, vai ter falso profeta preso. Toda essa turma que está contra Jeremias, todas as pessoas que estavam em desalinho com Deus e contra Jeremias, eles vão pagar um preço. Mas nessa mesma leva de pessoas que vão para a Babilônia, nós vamos encontrar alguns que Deus os guarda lá. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus, que nós conhecemos, que foram os nomes, inclusive, que deram para ele na Babilônia. Você percebe que a primeira coisa, e aí a gente começa a fazer algumas comparações com o que querem fazer, possivelmente com algumas nações. A primeira coisa que o dominador faz com o dominado é tirar a sua identidade. Então ele muda o nome hebreu e passa a lhes dar nomes babilônicos. Ele mexe com eles para tirar deles a identidade. No segundo momento, nós olhamos para o cativeiro e nós encontramos uma geração que vai nascer na Babilônia. E você vai ver profetas dizendo: casem, tenham filhos, porque vocês vão voltar. Então nós vamos encontrar Deus que está fazendo assim, ó, pegando barro, amassando barro, e Ele vai fazer um povo novo. Aqueles que estavam endurecidos, embrutecidos contra Deus, vai vir sobre eles as consequências. Nós vamos ver no verso 6, quando o Senhor fala: por acaso não poderei eu fazer de vós como este oleiro a casa de Israel? Deus está dizendo que Ele vai fazer, e Ele está dizendo, como o oleiro que pegou o que estava pronto, Ele não transformou em outro, assim eu também posso fazer. Agora, qual era a mentalidade dos judeus daquela época? Eles estavam certos dos privilégios que eles tinham como povo eleito. Então, por causa de serem povo eleito de Deus, da aliança, para eles, isso era suficiente para que não houvesse juízo de Deus. Eles tinham como ideia que Deus não poderia rejeitá-los, porque eles eram do pacto, da aliança, da promessa. E a gente olha e vê
que assim como o oleiro que pegou o barro, o jarro que quebrou, caiu e fez o outro, Deus então está dizendo, esse povo acha que pode fazer o que quer, mas eu vou transformar em um povo diferente. E não é porque são povo da aliança, não é porque são pessoas as quais eu os tenho, um dia chamei a geração antiga, que eu não vou fazer. E Deus então trata com eles e fala que Ele fará, e a história prova que fez. Agora tem uma coisa interessante aqui que a gente tem nesse versículo 6, que muitas das vezes a gente não para pensar. Que Deus, como Criador, se pensa que Ele não pode. Mas quando a criatura se torna infiel, Ele pode mexer com ela. A qualquer tempo Ele pode mexer. Mas perceba que a mentalidade no verso 6 desses homens é uma mentalidade seguinte, que eles são da aliança. E aí eu queria que você pensasse só um instantinho. Perceba que esta condição de ser batizado nas águas, esta condição de acreditar na Trindade, esta condição de ser membro de uma igreja evangélica, uma igreja cristã, não quer dizer só isto como característica que identifica alguém como em aliança com Deus. Porque da mesma forma, num outro patamar, nós estamos falando aqui no Velho Testamento, de um povo que estava também nesta mentalidade. Mesmo o profeta falando com eles, mesmo o profeta dizendo para eles várias vezes sobre o comportamento deles, eles não acreditavam que Deus poderia fazer isso com eles. A ponto que nós vamos ver daqui a alguns instantes, que eles falam assim, vamos matar o profeta. Porque eles acham que matando o profeta, desvia aquilo que o profeta está dizendo. Não é assim, irmãos. Não é assim. Quando Deus de fato estabelece e fala, as coisas não são assim. Eu posso matar um profeta, eu posso matar um sacerdote, mas eu não mato a palavra de Deus. A igreja entende isso? Eu já disse isso aqui algumas vezes. Quantas pessoas disseram que iam acabar com o cristianismo? A gente já leu isso. Quantas pessoas disseram que eram mais famosas que o cristianismo? 2022, o cristianismo está vivo. Amém? Estamos vivos. O Senhor está falando com eles que Ele é o Criador. Então entendamos isso essa noite. Como criaturas feitas por Deus, e agora como filhos de Deus, nós não podemos esquecer que mesmo nesta condição, Deus pode mexer com a gente a qualquer hora. Sim ou não? Pode. E o que nós estamos olhando para esse texto? Um povo infiel. Sim ou não? Sim ou não? E o que aconteceu com todos? Quando veio a consequência, veio para um, para dois ou veio para todos? Para todos. Deus guardou os fiéis? Sim. Mas a gente vê que as promessas dele em relação às tragédias da infidelidade, marque isso, infidelidade, ele não deixou de tratar. Ele está dizendo para Jeremias, não esqueça que Jeremias ainda está lá na olaria. Ele está dizendo, eu, o Criador, posso fazer igual. Diga para eles. E ele vai fazer. Porque quem vai para o cativeiro, tem uma turma que vai criança, vai morrer lá, vai ser enterrado lá. Tem uma turma que vai voltar depois de velho para Jerusalém após o cativeiro. A gente vai encontrar no livro de Ageu, começa a fazer sentido na sua cabeça? A gente vai encontrar no livro de Ageu a reconstrução do templo. E aí a gente vai encontrar alguns judeus que choravam. Quando eles viam o templo, uns choravam porque lembravam da coisa vultuosa que era o templo de Salomão.
E outros choravam porque o segundo templo não era tão bonito, não era tão formoso como era o templo de Salomão. O templo que Salomão construiu, nós vimos aqui algumas mensagens atrás, como ele tinha a sua pomposidade. E aí, queridos, só para a gente pensar que não está inserido aqui para esta noite, o templo pode ser bonito, a estrutura do templo pode ser boa, mas se o Deus, o Senhor do templo, não é adorado, esquece. Este mesmo Deus que trata com esse povo, leva-os para o cativeiro. E no cativeiro, quando eles estão, lembre-se, uma turma pequena, digamos, 9, 10, 12 anos, que conheceu o templo. Possivelmente alguns desses são os que vão voltar de lá, chorando, rindo, quando chegam em Jerusalém. E quando vê a reconstrução do templo, se emocionam. Por quê? Porque eles estão vendo o que um dia foi e o que agora é. O que isso nos faz pensar, irmãos? Porque a gente tem um conceito de que Deus sempre vai nos tratar segundo eu acho que tem que me tratar. Porque eu sou da promessa. Porque eu aceitei. Porque eu tenho um cargo, ou porque eu sei. Perceba, e eu quero falar sobre isso, que o ensinamento é dado, é ministrado, as escrituras estão aqui para nós. Quantas pessoas recebem ensinamento da palavra? Quantos de nós recebemos instruções da palavra e não mudamos? Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Aqui, ó. Está aqui, ó. Nós ouvimos terças, ouvimos quinta. Eu estou falando o exemplo da casa local. Nós temos escola bíblica, Rafaela. Nós temos culto, temos as mensagens, tem os cursos, tem as palestras para homens. Vamos ter um acampamento amanhã, os assuntos para homens que vão ser tratados lá. Você já viu Deus fazer assim, alguém, ó, vai, pega, você tem, obrigado. A gente nunca vai encontrar Deus fazendo encantamento, magia, para a pessoa ficar possuída e ela aceitar sem ela querer. Está em evidência aí algo muito importante, que é um presente que Deus nos deu. Chama-se livre-arbítrio. Pois bem, uma vez eu escutei isso de um velho pastor experiente já na palavra. Ele dizia isso, ele disse isso uma vez. Kleber, sabe por que algumas tragédias acontecem dentro da igreja? Ele falou, filho, aí a gente quer sempre dar uma resposta correta para o mestre. E eu sempre fui aquele que, quando eu não sei responder, eu já falo, eu não sei o que quer responder, o que ele quer que eu fale. Ele disse, numa casa cristã, numa igreja, só vai existir tragédia quando a palavra não é vivida. No meio do povo de Deus, quando a palavra é recebida e vivida, o maligno não toca. Aí existe a diferença de quem está na igreja, mas está com a cabeça no mundo. Aí existe a diferença de quem está aqui, mas não deixa o velho homem para trás. Não deixa o comportamento para trás, o comportamento errôneo. Mas veja o que o texto diz. Eles estão certos de que eles são da promessa, são da aliança. Deus não vai rejeitá-los. Grave bem isso, irmãos. Se precisar, Deus amassa.
e faz um vaso novo. Um povo novo. Esse povo está ouvindo a palavra. Eles estão ouvindo o que o profeta está falando para eles. Mas eles não estão querendo. No verso 7, Deus está os lembrando da desgraça de vida que eles já viveram. Deus está dizendo para eles o quanto eles, da noite para o dia, Deus está falando aqui da saída do Egito. Quando eles eram escravos, todos sabem que na noite do livramento, as mulheres egípcias tiveram que doar os seus ouros. Israel, ele está numa condição de escravo, mas quando ele sai do Egito, ele sai com possessões de ouro. Deus está dizendo para eles, para lembrá-los que, no mesmo instante que um dia eles eram miseráveis, o quanto Deus já fez por eles, que no mesmo dia de miseráveis, eles se tornaram abençoados. Este mesmo Deus que operou lá está dizendo, mas eles estão enganados a meu respeito. Os pais deles, se referindo às gerações anteriores a eles, pós saída do Egito, povo que entrou em Canaã, nós estamos falando do tempo de Josué, foi obediente à palavra. Mas você percebe que quando Josué morre, e morre os seus contemporâneos de idade, e os filhos desses homens, é como se, para a gente entender, é como se fosse Josué e os contemporâneos, e os filhos do Isaías, os filhos do Agostinho, os filhos do Michael, os filhos do Gabriel, que viram o que Deus fez pelos relatos que passamos para eles, ainda viveram esse momento com Deus, mas os filhos dos filhos, então já eram os bisnetos, não temiam mais o Senhor. E aí o livro de Juízes fala, e veio uma geração que não conheceu o Senhor. E aí a gente vai encontrar no livro de Juízes, que se levantavam os inimigos e batiam contra Israel, e esse povo então se arrependia, se consertava, e Deus levantava os juízes para ajudá-los. O que Deus está dizendo aqui, no verso 8, que Ele pode mudar de ideia. Agora olha que interessante que Deus está dizendo no verso 8. Quando Ele fala, posso eu. Não é que Deus é que vai mudar. Existe uma relação condicional. Nós mudamos. Nós precisamos, quanto pessoas, mudar o nosso estilo, as nossas circunstâncias de relacionamento com Deus, para que Deus também se agrade de nós. Entende, irmãos? Quando ele fala, posso eu, quando falar que vou arrancar, destruir uma nação, fazer isso, fazer aquilo, eu posso. Mas no momento em que este homem, no momento em que esta nação mudar, perceba que nós estamos clamando pela nação, e nós sabemos entre nós, que muitos estão dizendo, Senhor, Senhor, mas o Senhor não está na vida, não está nos corações, não estão servindo na integridade, é lábios, é ir ao templo, mas no hábito do dia a dia, no estilo de vida, no sacrifício de vida, Deus está muito longe. Não congregam, não se sacrificam pelo Senhor, não adoram, não prestam culto, não servem, mas levam o nome do Senhor. Levam o nome. Por isso que lá no 2 Crônicas 7, quando o Senhor fala assim, este povo que se chama pelo meu nome, ele diz, quem de fato é meu, isso é muito forte. Eu conheço quem é meu. Deus está dizendo para estes homens aqui, através do profeta Jeremias, que a mudança não está em Deus, a mudança está em nós.
Somos nós quem precisamos mudar. Eu volto a dizer isso aqui, ó, Bíblia. Não estou aqui fazendo nenhuma acusação contra ninguém. Sou um pecador tão quanto ou mais do que todos aqui. Mas eu recebo isso aqui. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz aqui, como um homem casado tem que se comportar. Aí eu não me comporto como um homem bíblico casado. A Bíblia chama aqui a mulher virtuosa. Mulher virtuosa. Está aqui as características de uma mulher virtuosa. Aquela que edifica o seu lar. Está na Bíblia. Mas eu ou ela, na condição de homem, eu não me comporto como um homem sábio. Na condição de mulher, eu sou o contrário. A Bíblia está dizendo aqui como um filho faz para ser abençoado na vida. Mas a Bíblia também fala como um filho pode ser amaldiçoado na Bíblia. A maldição começa pela desonra. Amém? Amém? Nós sabemos, sim ou não? Mas quantas das vezes a gente escuta e a gente põe no coração, não vou mudar. É Deus que tem que entrar na cabeça da Jacira. Vai lá, anjo, dá uma... Faz! Nós, se o meu povo que se chama, somos nós quem precisamos. O que Deus está dizendo no verso 7 e no verso 8, é que ainda que o mal esteja para vir, quando tem aquebrantamento, arrependimento, conserto, Ele, o Senhor, perdoa e muda o estado. Esse é o seu Deus e o meu Deus. Deixa eu dizer uma outra coisa para os irmãos aqui, que está vindo fortemente no meu coração agora. Guardemos a boca. Guardemos a nossa boca. Sabia, irmãos, que o diabo não é onisciente. O que significa isso? Ele não sabe o que eu estou pensando. Não sabe. Só Deus é onisciente. Quando é que eu municio as trevas? Com minhas palavras e com as minhas atitudes. Até então, ele está ao redor. Perceba que esse povo aqui é o mesmo na linhagem quando Balaque contrata Balaão para amaldiçoar. E o que Balaão diz para Balaque? Eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Pegou? Qual é o jeito da maldição entrar? Quem me responde? Me ajuda aí, irmãos. Qual é o jeito, a proposta de Balaão para que o povo perdesse a bênção? Que eles desobedecessem a palavra do Senhor. Qual é a proposta de Balaão para Balaque? Envia-lhes mulheres que não é do povo. Porque se eles quebrarem o pacto, a maldição chega. Por isso a Bíblia diz que maldição sem causa não virá. Então não invoque Satanás para a sua vida, nem para a sua casa, nem para o teu casamento, nem para o teu físico, nem para a tua saúde. Porque aonde habita a bênção de Deus, o diabo não pode entrar. Mas com isso aqui, ó, com a minha boca e com as minhas atitudes, eu municio as trevas, eu dou legalidade para ela gerenciar a minha vida. Cuidado com as nossas palavras. Eu posso não matar alguém, mas eu posso instigar alguém a matar os outros. Eu posso não brigar com alguém, mas eu posso instigar alguém a ter raiva do outro. Eu estou na mesma condição de quem vai armar o arco
vai puxar o gatilho, vai jogar a pedra, vai fazer. Aonde é que está a bênção? No momento em que eu estou fazendo isto que o Senhor está dizendo aqui. Se este homem e esta mulher mudar, eu também mudo. Aí alguém diz: pastor, mas Deus é imutável. Sim, mas nós estamos falando de misericórdia. Nós estamos falando de um Deus que conhece o coração. E a Bíblia diz que um coração aquebrantado o Senhor não rejeitará. Não existe pecados em que Deus não possa perdoar. Agora, o que não pode acontecer é o pecado passar a fazer parte da minha vida. O problema é que muitas das vezes, irmãos, a gente está lendo esse texto, esse estudo expositivo aqui. A gente está escutando isso, mas continua saindo palavrão da boca. Continua saindo palavra de maldição. Não há mudança de comportamento. Não há mudança de mente. Sabe o que é isso aqui? Mudança de mente. Irmãos, eu aceitei Jesus, mas eu continuo com a mente de quem está no mundo. Eu estou na igreja. Eu estou dentro da igreja, mas a minha mente continua cativa, uma mente mundana, uma mente ímpia. Eu falo, eu fico nervoso, eu falo o que não devo, eu solto o que não devo. Eu não sou uma pessoa que respiro antes de falar. Eu me iro fácil. Irmão, a Bíblia fala sobre ira. Sobre ira. Eu sou o cara mais iracundo que acontece. Leu, não leu, pá! Dou na cara. Querido, o que adianta estar dentro da igreja? Eu conheço a palavra. Mas no momento em que eu conheço a palavra, não me tire do sério. Porque se me tirar do sério, esse povo também conhecia. O que Deus está dizendo para o profeta Jeremias, verso 9 e 10, está dizendo que ele é soberano, está dizendo que ele tem poder. Não existe milagre que Deus não possa fazer. Vou contar um testemunho para vocês aqui. Uma certa vez, uma pessoa se converteu, reconciliou-se com o Senhor. E ele veio de uma vida muito complicada, inclusive do crime. Mas ele de fato reconciliou-se com o Senhor. Tinha saído do presídio. Eu sabia, conversamos, eu fui na casa dele, oramos, trouxe ele para a igreja. E Deus viu ele mudado. Porque lá na cadeia Deus amassou ele. Ele teve chance lá, saiu de lá. Eu tive uma conversa com ele. Falei, hoje eu estou aqui como pastor para dizer para você. Quer? Deus tem uma porta para você, tem isso, tem isso, tem isso. Eu estou indo para o carro. Se você quiser, é agora. Se não quiser também, a oportunidade está aí. Ele disse assim, o senhor me dá 5 minutos? Eu falei, até 10. Era um dia de domingo. Ele trocou de roupa, veio e reconciliou com o Senhor Jesus oficialmente aqui. Mas veja bem as coisas como são. Ele começou a trabalhar, não registrado. Não registrado. E aquilo foi gerando uma ansiedade nele. Trabalhou meses, trabalhou 1 ano, trabalhou 2 anos, trabalhou 3 anos. E agora a empresa chamou ele e disse assim, precisamos te registrar. Ele me ligou e falou, pastor, e agora? Eu falei, você não estava pedindo para Deus se registrar, para sua esposa ficar amparada, tudo? Ele falou assim, pastor, mas e o meu passado? Eu falei, irmão, o seu passado Deus já lançou no mar do esquecimento. Mas a hora que eles pedirem os antecedentes, eu falei, irmão, mentir a gente não vai. Esquece. Pastor, mas eu não vou conseguir ser registrado. Eu falei, para Deus tudo é possível. Irmãos, ele fez o pedido do jeito correto, no local certo. Não me pergunte. Ele foi registrado. Ele foi registrado. Quando Deus olha para nós, está me ouvindo, igreja? Quando Deus olha para nós e fala, ela mudou, a igreja mudou,
Meu servo mudou. O prazer de Deus é abençoar e de restaurar. Ainda que as coisas estejam ruins. Verso 11. Ele diz: mas por que não mudam? Eu determino o mal contra vós. Deus estava dizendo que assim como naquela figura do artesão que estava lá, Deus estava dizendo que assim como ele, o artesão, Deus agora também ia mudar a condição daquele povo, mas para o mal, porque da forma que Deus estava falando, da forma que Deus estava dizendo para eles se arrependerem, eles não se arrependeram. Deus estava dizendo: arrependam-se, arrependam-se. Como ainda hoje, esta noite, Deus está dizendo: arrependei-vos. Abandone esse hábito, abandone essa vida, abandone essa prática, guarde essa boca. Irmãos, até quando a gente vai ficar aqui, ó, já batendo, ó, ó. Tem gente que está ficando velhinho já, não constrói nada, não tem relacionamento sólido, não tem saúde espiritual, não tem saúde financeira, não tem saúde conjugal, não tem saúde ministerial, é crente temporão, de época. Tudo dói, tudo se dói, tudo se condói. Essa palavra foi forte, mas o remédio forte cura. Eu estou ouvindo a palavra, mas eu não mudo. Deus está dizendo aqui: como eles não se arrependem, eu vou trazer o mal contra eles. Aí a gente fala assim amanhã: o diabo se levantou contra mim. Como assim o diabo se levantou contra mim? Se a Bíblia diz que não há maldição sem causa, eu tenho andado na presença de Deus? A minha vida está blindada com Deus? Sabe o que eles dizem quando Deus fala com eles? Verso de número 12. Eles dizem: nosso caso é desesperado. Nós estamos irremediavelmente abandonados aos nossos pecados e à sua penalidade. Sabe o que é isso aqui? Eu vou explicar. Terceiro, vamos andar segundo nossos próprios meios. É gente que não quer mudar. Eu sou assim mesmo. Minha vida é isto. É uma desgraça. Eu não vou mudar. Não respira para falar. O que vem na mente, fala. Esse povo aqui está dizendo: eu sou irremediável. Eu quero fazer uma pergunta aqui dentro essa noite para casa. Tem alguém aqui essa noite que é irremediável? Porque se Deus está dizendo eu posso mudar, então não é Deus que vai mudar. Eu mudo primeiro. Amém? Eu mudo primeiro. Mas eles estão dizendo o seguinte: e você está com os pés atolados no pecado. Nós vamos andar segundo os nossos próprios meios. Jeremias está dizendo: esse povo não quer largar. Ele faz essa declaração com eles, porque eles apontam, irmãos, uma justificativa de acreditarem que no estilo que eles estão, mesmo sendo da promessa, não vão abrir mão do seu estilo de vida, porque já se colocam perdidos. Deixa eu dizer uma outra coisa para os irmãos aqui: há poder em nossas palavras. Cuidado, cuidado. Verso 13. Deus, olha o que Deus está tratando com eles. Mesmo nas nações pagãs, jamais uma nação pagã, se tinha história, não houve isso. Uma nação que abandonasse o seu Deus. Mas a nação de Israel abandonou o seu Deus por os deuses estranhos. Deus está dizendo no verso 13:
embora os deuses deles sejam falsos, eles nunca viraram as costas como Israel virou as costas para mim. O Senhor está dizendo que Israel abandonou o verdadeiro Deus por deuses estranhos. E isso aconteceu. No verso, ainda Deus usa uma expressão, Virgem de Israel. Porque Deus aqui está aumentando a culpa deles. Porque Israel era noiva, é a noiva do Cordeiro. Deus está dizendo, eu separei vocês para mim. Eu cuidei de vocês. Coloquei vocês em terra boa, fiz a plantação florescer, eu mandei a chuva na época certa, eu fiz, vocês eram meus, mas a virgem se entregou para outros. Verso 14, Deus cita aqui o Líbano, que é a montanha mais alta, e quando nevava, ao findar o período, escorria as águas, de maneira que sempre havia fartura para Israel. Deus está dizendo para eles que o Senhor havia sido para eles como uma montanha protetora, como aqueles que, como o Líbano, Deus os regava. Você lembra das torrentes de Negueb? Já preguei aqui na igreja. Que quando acaba o inverno, lá em cima a terra está seca, aqui as torrentes, as geleiras derretem e a água desce e abastece aquela região e fica fértil. Deus está dizendo para eles aqui, que eles estavam como um povo estúpido, um povo que sem inteligência, porque estava trocando Deus por pedaços de pedra, que não pode fazer nada. Ao passo que essas condutas deles, de procurarem pelos ídolos, não lhes socorreria. E eles estavam virando as costas para Deus, para ficarem debaixo das ações dos ídolos. Eles adotaram superstições, eles adotaram a idolatria, eles trocaram os bons e velhos caminhos de Deus por caminhos novos, mas não caminhos saudáveis. Deixa eu fazer mais uma consideração aqui. Às vezes a gente quer ser muito moderninho demais. Às vezes a gente quer ficar muito igual ao de fora, para ser politicamente correto. E nós abandonamos os preceitos e normas do Senhor. Isso tem um preço. Estamos assistindo. O que esse povo fez aqui? Trocar os caminhos de Deus para se tornarem iguais nos hábitos, nas práticas, nas superstições. Vocês estão lembrados qual foi a justificativa dos anciões para pedir para Samuel um rei? Quem se lembra? Qual foi a justificativa? A segunda. Lembra que eles disseram? Teus filhos não te seguem e tal. Mas tem uma razão principal. O que eles disseram? Queremos ser iguais às outras nações. O profeta Samuel chora. Ele diz, Senhor, eles estão me rejeitando. Deus conforta e consola Samuel, dizendo, não é você que eles estão rejeitando. É a mim que eles não querem mais. Resposta deles, nós queremos ser igual às outras nações. Deus está dizendo para eles, no verso 15, que Deus estava tratando com eles, porque eles, como nação, se esqueceram dele. Virar as costas. Jeremias 2:32, assim diz. Já estudamos sobre isso. Será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim.
Deus está dizendo, percebe que no verso 13, Deus diz, não há nação que abandonou o seu Deus por outros deuses, mas o meu povo virou as costas para mim. Os gentios não me conhecem, mas vocês me conhecem. Quando eu escuto alguma coisa do tipo, fulano saiu da igreja e foi para tal lugar, eu digo, nunca se converteu. Porque quem se converte realmente sabe que pode estar no erro, mas ele sabe quem é Deus. Sim ou não? Um cara trocar Deus verdadeiro por Baal, nunca se converteu. Esse povo está fazendo isso. E Deus está dizendo o seguinte, esses fazem-lhes tropeçar, porque eles abriram espaço para falsos profetas, sacerdotes idólatras, e trocaram as veredas antigas que andaram os seus antepassados piedosos por caminhos que para eles é o que eles desejam. E Deus usa uma expressão, deixar o caminho aplanado para andar por caminhos despreparados. Ou seja, Calvino escreve dizendo, caminhos que não foram pisados. Vocês sabem que quando Israel saiu do Egito, e na entrada de Canaã, Deus os levou da forma correta. O motivo de andarem 40 anos no deserto é por rebeldia, é por murmuração. Deus disse para eles, eu levei vocês por um caminho que eu aplanei, que eu os conheço, que eu estabeleci para vocês. E vocês estão trocando o certo, o meu caminho aplanado, por caminhos tortuosos. Mas pasmem os irmãos, mesmo Deus falando isso, não houve arrependimento. Oficialmente, nós vamos ver agora no finzinho desses versos, que eles insistiram. Lembre-se que nos versos 11 e 12, eles disseram, somos irremediáveis, nossos pecados vão nos levar. Sabe o que eu penso sobre isso, irmãos? Gente que a gente aconselha, fala, mas não entra. Recebe a instrução. É como dar remédio para alguém, você vira as costas, dá remédio. Aí você vira as costas, ele pega e gospe o remédio pela janela. Não vai ser curado, porque está jogando o remédio fora. Está recebendo, mas não está fazendo efeito. Por quê? Porque não está deixando descer. Esse povo aqui, que nós acabamos de ver, Deus está dizendo para eles, vocês estão trocando. E eu quero aqui pontuar outra coisa com os irmãos. Está muito fácil falar que tomar algumas decisões, largar de Jesus, vou para outro lugar. Ah, é? Você já parou para pensar o que é tomar uma decisão fora da vontade de Deus? Quem já tomou uma cajadada assim? Levante suas mãos. Vai, dá um pulinho podre aí. Dá um pulinho podre. Não é igual no jiu-jitsu não que você... Não é não, irmão. Não é assim não. Dá um pulinho podre. Você vê aonde você pode cair. Ah, Deus é ruim? Não. É eu que saí da rocha eterna. Eu que saí do caminho plano. Verso 16, o profeta denuncia o castigo que eles mereciam. Aqui, Kleber está falando. Aqui eles estão, o profeta está dizendo, Senhor, eles merecem a desolação. A recompensa deles é isso. E Deus está dizendo que vai os levar para isso. Agora, olha o cenário da terra que eles habitam hoje, que tem fartura. E eu disse agora há pouco aqui, que a gente só sabe o valor de algumas coisas quando perde. Quando perde. Essa terra, tudo que planta dá. Deus cuidou deles. Olha o que a terra vai virar. O texto nos fala que a recompensa pela rebeldia deles é que aquela terra se reduziria a uma solidão e a assovios perpétuos. Não era um gesto apenas de escárnio,
Mas significava isso. Sabe quando uma pessoa passa e vê uma tragédia e faz assim, ó, meu Deus. Quem conheceu a glória de Israel? Deus está dizendo, quem passar por essas terras, quando olhar, terão espanto. Quando a gente passa em algum acidente trágico, alguma coisa que acontece, que a gente viu em loco, a primeira coisa, meu Deus do céu. É isso que Deus está dizendo. Os comerciantes, os viajantes, os outros povos que te conheceram, quando passarem por aqui, vão maniar a cabeça num sentido, num sinal de desprezo e dizer, meu Deus, que tragédia. A desolação da terra seria de tal forma que as pessoas iam ficar consternadas de olhar para aquilo. E eu volto a dizer para os irmãos, não foram 70 meses, foram 70 anos. Deus diz que esse assovio perpétuo significa que um grito agudo de desprezo, de desprezo, uma expressão de angústia. Porque aquela terra ia ficar literalmente como ela nunca tivesse sido habitada. Aí, queridos, o verso 17, Deus fala que vai mandar um vento oriental. Isso é um vento violento. No livro de Jó, capítulo 27, verso 1, diz assim, o vento oriental o levará, e ele partirá, toma-o de seu lugar. Tamanha a força desse vento que vem da parte de Deus. Salmo 48, verso 7. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Isaías 27, verso 8. Pelo desterro e pelo exílio o julga, com seu sopro violento ele o expulsa, como num dia de rajadas de vento oriental. Deus está dizendo, o que vai vir sobre esse povo, que virou as costas para mim, que não me serve na integridade, o vento oriental vai bater aqui. Deus diz, eu vou lhes mostrar as costas, assim como eles viraram as costas para mim. Geralmente, a gente se lembra de Deus quando chega a tragédia. Mas a gente não se lembra quantas vezes nós viramos as costas para Deus. Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Quantas vezes palavras como essa o Senhor falou conosco em amor, até em repreensão, em exortação. O que nós fizemos? Entra por aqui e sai por aqui. Eu sou assim mesmo. Talvez nunca mais você vai esquecer desse verso. Eu sou irremediável. Você que está dizendo que é irremediável. Deus está dizendo, eu posso mudar. Mas você muda primeiro e eu mudo depois. O texto está dizendo, aqui nesse versículo que acabamos de ler, que esse mesmo povo que virou as costas para Deus, agora, no dia da calamidade, Deus virará as costas para eles. Verso 18. Aí eles começam então a tramar, porque o profeta às vezes fala, às vezes não, o profeta fala o que Deus manda e ele ganha o quê? Retaliação. Essa é a verdade. Enquanto você está dizendo, vejam bênçãos, vejo isso, vejo aquilo, não vou nem entrar nos exemplos aí, porque vai não virar profetada, né? Ah, mulher de Deus, homem de Deus. Eu fico muito preocupado com esse negócio de dizer, porque depois, olha onde as coisas podem chegar. Esse mesmo profeta, Jeremias, está falando aquilo que Deus manda. Verso 18. Vamos inventar contra Jeremias.
vamos acusá-lo de ser um falso profeta. Se você mexe com o profeta, se você desestimula o profeta, se você joga o profeta em descrédito, o povo não escuta. Eles diziam que as ameaças que Jeremias falava para eles de Deus era contrária às promessas de Deus. E eu vos afirmo essa noite, Deus está todo o tempo dizendo, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Mas eles estão dizendo, de jeito nenhum. Então, vão matar o profeta. Eu pergunto para você, matar o profeta ia resolver o problema? Não, porque o problema não era o profeta, o problema era o Deus, o profeta. Não o problema em si, é que eles estavam em desconformidade. Mas o que é mais fácil, geralmente, a gente fazer? Você vai compreender. A coisa mais difícil é eu olhar no espelho e dizer, eu sou errado, eu falhei, eu pisei na bola, eu isso, eu aquilo. Eu sempre jogo a culpa na Juliana, no Michael, na Fernanda, no Aguinaldo, no Couto. Eu nunca sou errado. Eu nunca sou errado. Está aqui, ó. Sabe o que faz? Vou matar o profeta. Você pode matar o profeta, você pode tirar o profeta, mas isso não vai tirar a consequência. Mas Deus vai guardar o profeta. Esse povo está dizendo aqui, vamos inventar. Eles estavam indignados porque Jeremias falava para eles. Eles estavam convencidos que fazendo isso, eles iam ter profetas que falassem aquilo que eles queriam. Você conhece gente assim? Que só gosta de ouvir coisas boas. Oi, querida. Oi, querido. Irmãos, tem hora que vocês me surpreendem com algumas declarações nas redes sociais. Vocês me surpreendem. Tem hora que eu fico, o sangue de Jesus tem poder. Está aqui, ó. Eles dizem com a boca deles, vamos pegar profetas que vão falar aquilo que a gente quer. Porque Jeremias não é interessante. Vamos matar o profeta. Vamos fazer uma acusação falsa contra o profeta. E eles vão cantar. Eles vão com uma presunção tão forte que eles acham, e olha aqui o peso do que eles falam, vamos feri-lo com a língua. A língua tem poder para matar e para dar vida. Olha o que o texto diz. Vamos feri-lo com a língua. Vamos caluniá-lo. Vamos menosprezá-lo. Olha o que eles vão acusar Jeremias. Vamos dizer que ele está negociando com os inimigos do povo. Eles sabiam o estado que eles estavam vivendo. Eles estavam dispostos a dizer que Jeremias era um traidor do Estado de Israel, só para Jeremias parar de falar o que Deus mandava. Aí o Senhor, que já tinha falado, não voltou atrás daquilo que ele disse que ia fazer. Aí Jeremias, no verso 19, ele diz, ouve-me, Senhor, e deixa que minhas palavras tenha peso. E aqui, irmãos, sem estender muito, né? É um peso da palavra de um profeta ferido, que está sofrendo por um povo ingrato, por um povo que virou as costas. Quando ele fala, eles querem matar minha alma, ele está se referindo à vida. Jeremias fala, eu me coloquei diante de ti para falar a teu favor. Mas eles se tornaram ferozes, eles se tornaram violentos e querem acabar comigo. Verso 21, eu quis fazer essa leitura com vocês da tradução original do hebraico. A tradução do verso 21 do hebraico diz assim, portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada,
sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas seus maridos. Sejam mortos de peste os seus jovens feridos à espada na peleja. Aqui parece que o profeta, no verso 22, ele está atacando, fazendo a sua própria defesa, porque ele está cansado, e ele está ferido, ele está machucado, e ele escuta isso. Não é que as pessoas falam para não ouvir, não, ele sabe o que estão falando. E ele fecha dizendo que ele não semeou e nem colheu aquilo por si mesmo, mas ele fez tudo o que fez pela palavra do Senhor. E ele fecha no verso 23: exerça teu poder contra eles. Embora esteja demorando, ele diz, que chegue o tempo da tua ira. Capítulo 18 de Jeremias fecha desse jeito: faze assim. Você percebe que no começo o texto, Jeremias dizendo que muitas das vezes ele orou para Deus repreender, para Deus não tratar com eles daquele jeito. Mas aqui, essas pessoas estão dizendo que vão usar da língua para caluniar dele. E aqui ele diz: Senhor, tudo isso está me acontecendo, eu não semeei essa colheita que está para acontecer, não fui eu, é por causa da tua palavra. Ele disse: faz acontecer. E aí, meus irmãos, a gente olha aqui, que não acabou o estudo, mas o capítulo acabou. A gente vê um profeta que está machucado, que mesmo machucado, a gente vai continuar vendo que ele continua batendo na tecla de fidelidade ao Senhor. Não é fácil ser profeta. Feche os teus olhos e a gente encerra. Senhor Jesus,